Sermão do Monte, capítulo 48, parte 1. Buscando e encontrando. Não sou capaz de imaginar declaração melhor, mais animadora ou mais consoladora, com a qual possamos enfrentar todas as incertezas e todos os azares da vida, neste mundo sujeito ao desgaste do tempo, do que aquela que está contida em Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 11. Trata-se de uma daquelas grandes, abrangentes e graciosas promessas que só podem mesmo ser encontradas na Bíblia. Nada pode haver de mais encorajador ao enfrentarmos a vida com todas as suas incertezas e possibilidades, o nosso futuro inteiramente desconhecido. Nessa conjuntura, essa é a essência da mensagem bíblica do princípio ao fim. Essa é a promessa que chega até nós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. A fim de que não restasse qualquer dúvida acerca dessa promessa, o Senhor Jesus a reiterou, expressando-a sob uma forma ainda mais incisiva ao dizer: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versículo 8. Não resta a menor dúvida a respeito, pois essa é uma promessa absoluta. E o que ainda se reveste de maior importância, trata-se de uma promessa feita pelo próprio Filho de Deus, que falou com toda a plenitude e autoridade do seu Pai. Em todas as suas páginas, a Bíblia ensina-nos que essa é uma coisa que realmente importa na vida. O ponto de vista bíblico da vida, em contradistinção ao ponto de vista mundano, é que a vida é uma jornada repleta de perplexidades, problemas e incertezas. Sendo esse o caso, as Escrituras enfatizam que aquilo que realmente importa na vida não é tanto aquelas coisas que naturalmente vêm ao nosso encontro e com as quais temos de tratar, mas antes a nossa prontidão em nos defrontarmos com elas. A totalidade do ensino bíblico no tocante à vida, em certo sentido, é sumariado na vida daquele homem, Abraão, a respeito de quem somos informados que partiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Não obstante, ele estava perfeitamente feliz, em paz e tranquilidade, não estava receoso. Mas por qual razão? Um idoso puritano que viveu há 300 anos respondeu a essa indagação: Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ia. E é justamente esse o fato que realmente interessa, isto é, que o patriarca sabia que saíra naquela jornada em companhia de um outro. Abraão não estava sozinho, pois havia alguém que lhe dissera que jamais haveria de deixá-lo ou abandoná-lo. E embora Abraão não estivesse seguro quanto aos eventos que haveriam de ocorrer-lhe ao longo do caminho, e nem os problemas que poderiam surgir em cena, ele se sentia perfeitamente satisfeito, porquanto sabia, se me for dada licença para assim o expressar, quem era o seu companheiro de viagem. Abraão era como o próprio Senhor Jesus Cristo, o qual, já à sombra da cruz e
Embora consciente de que seus discípulos de mais confiança repentinamente haveriam de deixá-lo só, abandonando-o, pois por preocupação e temor procurariam salvar as suas próprias vidas, não obstante, ele foi capaz de afirmar: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. João capítulo 16, versículo 32. De conformidade com a Bíblia, essa é a questão que realmente importa. Nosso Senhor não promete modificar a vida para nós, não promete remover todas as dificuldades, provações, problemas e tribulações. Não assevera que haverá de aparar todos os espinhos, deixando somente as rosas com o seu admirável perfume. Não, mas enfrentou a vida neste mundo de uma maneira realista, dizendo-nos que a carne é herdeira exatamente desses males, os quais certamente virão. No entanto, ele assegura-nos que podemos conhecê-lo de modo tal que, sem importar o que nos possa acontecer, jamais precisaremos andar assustados, jamais precisaremos ficar alarmados. Jesus enfeixou todas essas ideias dessa grandiosa e abrangente promessa: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa é apenas uma das maneiras pelas quais a Bíblia reitera essa mensagem, a qual cruza todas as páginas da Bíblia como se fosse um fio de ouro de capa a capa. Se quisermos derivar o mais pleno benefício de palavras tão notavelmente graciosas, precisaremos examiná-las um pouco mais de perto. Não basta repetir alguma grande frase como essa. A Bíblia jamais deveria ser usada como uma espécie de tratamento psicológico. Há pessoas que assim fazem. Há pessoas que pensam que a melhor maneira de se passar por essa vida em triunfo consiste em ler e repetir versículos notáveis para si mesmo. Naturalmente, isso pode ajudá-lo até certo ponto, mas não é essa a mensagem nem o método bíblico. Esse tipo de tratamento psicológico confere alívio meramente temporário. Assemelha-se àquela doutrina errada que insiste que não existe tal coisa como a enfermidade, que uma pessoa não pode ficar doente e que, em face da enfermidade ser inexistente, também não existe dor. Essas palavras parecem transmitir alguma ajuda e talvez conduzam a uma melhoria temporária nas condições de saúde de uma pessoa. Todavia, a verdade é que as enfermidades existem e as enfermidades levam à morte. E os aderentes dessas estranhas seitas eventualmente são forçados a descobrir isso pessoalmente. Não é esse o caminho bíblico, porém. A Bíblia transmite-nos a verdade e quer que a consideremos devidamente. Por conseguinte, quando chegamos a uma declaração bíblica dessa natureza, não devemos tão somente dizer: tudo vai bem comigo. Precisamos compreender o que tais palavras significam e precisamos aplicá-las em seus detalhes às nossas próprias vidas. Quando analisamos essa notável afirmação, lembramos-nos uma vez mais daquele cânon de interpretação ao qual, com frequência, precisamos atender e que nos adverte sobre o perigo de extrair um texto do seu devido contexto. Precisamos evitar o terrível perigo de deturpar as Escrituras para a nossa própria destruição, por tirá-las de seu cenário apropriado,
quando deixamos de observar particularmente o que elas dizem ou quando deixamos de observar tanto os seus qualitativos quanto as suas promessas.